Olá, sejam bem-vindos ao Nomadcast, nossa série de podcasts com especialistas do mercado. Nesse episódio nós teremos Lucas Vargas, CEO da Nomad, e ao meu lado, Danilo Igliori, economista-chefe da Nomad, com mais de 25 anos de experiência, pós-graduação em Cambridge e passagens por empresas como BTG, Itaú e Vale, além de ser fundador do DataZap e do famoso índice FIPZAP do mercado imobiliário. Bom, gostaria de convidar vocês para assistir também os episódios anteriores com Cristiano, diretor da BlackRock, onde a gente falou mais sobre investimentos no exterior e o mercado de ETFs, e também um episódio com o Samir, CIO da Hashdex, onde a gente bateu um papo sobre ETFs de Bitcoin, especialmente aí depois do lançamento nos Estados Unidos em janeiro. Bom, para a gente começar o papo, queria agradecer a participação do Lucas Vargas e convidar o Lucas para se apresentar e falar um pouco da trajetória até o lançamento da Nomad. Legal. Obrigado, Lucas. Obrigado pelo convite, feliz de poder participar aqui. Vamos lá, vamos já entrar um pouco nessa história. Eu enveredei pelo caminho do empreendedorismo em 2009. Eu vinha de uma carreira como consultor em consultoria de estratégia e estava fazendo meu mestrado lá nos Estados Unidos em 2009. E aí vale lembrar, 2009 não era um momento em que no Brasil esse ecossistema de tecnologia e startups que a gente tem hoje, ele não era muito desenvolvido. Então, quando eu cheguei nos Estados Unidos em 2009, eu comecei a explorar, que eram oportunidades. Na própria faculdade é comum a gente ter muito acesso, né, a grupos de discussão, a professores que são entusiastas do tema, a eventos que conectam empresas, empreendedores, fundos e afins. Então, 2009 foi um momento que eu estava lá nos Estados Unidos e achei que tinha essa oportunidade, que em algum momento no Brasil ia ter uma mudança, ia ter capital e novas oportunidades para empreender iriam ser construídas. 2009 também foi o momento em que o Groupon, lá nos Estados Unidos, estava super em evidência. Foi uma das startups que cresceu mais rápido, então existiam aqueles rankings de métricas que eram alcançadas e o Groupon estava lá, então, super famoso. E aí eu decidi, na primeira jornada empreendedora, lançar um clone do Groupon aqui no Brasil. E foi uma experiência muito interessante. Acho que foi um momento ali em 2010 que foi muito marcado pela construção de vários negócios de compras coletivas, como era esse modelo do Groupon. No Brasil, tinha Peixe Urbano e Groupon, que foram dois dos grandes players, que Peixe Urbano já atraiu, foi uma das primeiras startups que ficaram em evidência, atraiu capital de Monax e de fundos de fora. Então, participei ali dessa era, né? Essa era compras coletivas que a gente fala. O negócio não deu certo, como várias das startups desse mercado. Existiam milhares, existiam players, fornecedores para esse mercado. Foi construída uma indústria ao redor de compras coletivas. A gente fez uma saída simbólica ali. A empresa chamava Deus Samba. A gente fez uma venda para o Imperdível, que era um dos outros sites ali de compras coletivas. Era do Paulo Veras, fundador na 99. Então as coisas começaram ali a se conectar. Foi essa primeira jornada que me abriu as portas para essa oportunidade em tecnologia. 2019 foi quando a gente começou, 2011 teve essa saída. E aí, ainda tateando, tentando levantar capital para outras ideias, falando com os fundos, eu acabei me conectando à Monax, que era um dos poucos fundos de venture capital naquela época, 2011, 12, e nessa tentativa de levantar capital com a Monax, eles decidiram não investir no meu PowerPoint, mas acharam que tinha uma oportunidade para eu me juntar ao Viva Real. O Viva Real, naquela época, era uma startup pequena, pós-Series A, a Monax tinha investido nessa primeira rodada, nesse Series A, e eles estavam procurando alguém para se juntar ao time, liderar ali o esforço de vendas. E aí me conectaram ao Brian, fundador e CEO do Viva Real na época.
E foi a jornada que se iniciou, então, em 2012 e terminou em 2020. A gente fez algumas rodadas de captação ali no Viva Real, em algum momento substituiu o Brian como CEO do Viva Real, a empresa foi crescendo. Modelo de negócio muito simples, né, de anúncios classificados para o mercado imobiliário. Então, substituiu o Brian como CEO. 2017, a gente fundiu com o Zap Imóveis, que era uma empresa do Grupo Globo. Nesse momento, o Danilo e eu nos encontramos. O Danilo, como fundador do DataZap, parte do Zap, a gente se junta, cria essa nova empresa combinada, que era o Grupo Zap. 2017, eu fiquei como CEO dessa empresa. E essa jornada terminou ali em 2020, quando a gente vendeu a empresa para a OLX por algo como 3 bilhões de reais. Então, foi uma saída legal, um marco para o ecossistema. A empresa já tinha mais de 1.000 colaboradores, faturava algumas centenas de milhões. Então, foi essa jornada de quase 9 anos ali, que acho que foi um marco aqui na minha jornada, quando a gente assinou essa venda, em março de 20, e uma semana antes de irmos para casa todos e começar a vida pandêmica. E aí essa assinatura ela veio junto, então, com várias mudanças ao mesmo tempo. Pelo perfil da venda ali, a gente precisava de aprovação do CAD. Então, o fechamento dessa transação aconteceu só em outubro de 2020. Mas já em março de 2020, foi o momento que eu comecei a pensar qual seria, né, ali um próximo passo. Depois de um movimento como esse, é natural, a gente considera N possibilidades. Uma delas, como muitos fazem, se tornam investidores full-time, né? Cria o seu próprio fundo, alguma coisa do tipo, não tinha muito interesse. Uma outra oportunidade que também é muito visada, fazer um sabático. Naquela época o sabático era ficar em casa, porque não dava para viajar, então também não considerei muito essa possibilidade. E comecei a explorar então aquilo que eu achei que ia mais me deixar feliz, que era voltar aos tempos de construção de um novo negócio, explorar novas oportunidades. E aí, mais uma vez com a Monax, a gente estava explorando ali teses, oportunidades que existiam no Brasil e que a gente já poderia usar de exemplos fora do mundo, algumas coisas que não existiam, novas categorias, e a Monax como um fundo muito presente aqui também, acaba sendo um market maker, né, de conexões de fundadores que podem se complementar, que estão no mesmo momento para criar novos negócios. E aí, numa dessa, a Monax falou, Lucas, por que você não fala com o Patrick? O Patrick passou por uma jornada semelhante à que você está passando agora há alguns anos. O Patrick foi fundador do iFood, fez a saída, fez um sabático, e aí nisso ele estava também agora falando com a Monax para fazer um seed, para começar esse negócio que veio a ser a Nomad. A gente conversou, fez sentido eu me juntar ali como CEO, a gente estava em momentos muito semelhantes, eu acho, de vida. Tínhamos já outros cofundadores, o Gabriel, que também foi lá, também foi iFood, fez a escalada de 0 a dezenas de milhões de pedidos, enfim, criou a plataforma. Tinha acabado de sair do iFood também. Então, acho que a gente teve um momento aí que a gente fala de serendipity, né? Que uma baita coincidência feliz com essa nova oportunidade. E aí veio, acho que final de 20, lançamento da Nomad. Então, fiz essa jornada extensa aqui nesse início, mas acho que cobre bem como eu cheguei até aqui. Muito legal. Bom, a gente vai falar bastante sobre a Nomad, né? Não podemos perder essa oportunidade, né, Caio? Mas eu queria pegar, Lucas, um pouco mais de detalhes aí na sua trajetória dentro da evolução desse ecossistema, vamos dizer assim, de empresas de base tecnológica no modelo startup, né? Particularmente, seria legal se explorasse um pouco mais ao que é fundamental, né, para o sucesso e crescimento dessas empresas, que é acesso a funding. Eu acho que junto com o crescimento das empresas em si, a gente também viveu um amadurecimento das empresas de venture capital, né, dos agentes que topam tomar esse risco e financiar as empresas que estão começando. Legal. Conta um pouquinho sobre isso. Legal. Certamente esse é um pilar, o do funding, crítico para a construção do negócio, né, de venture capital. E venture capital backed, né, que a gente fala, dessas startups que são construídas
com esse tipo de funding. Lá em 2009, quando eu estava começando, a maioria dos grandes fundos de venture capital hoje brasileiros não existia. Monax tinha sido lançado há alguns poucos anos, não sei se 3, alguma coisa do tipo, então super inicial. Kazek foi lançada depois, que é um fundo fundado por argentinos, mas com uma presença grande no Brasil, e outros. Então era super inicial. O que fazia talvez ser mais interessante a loucura de topar fazer uma jornada como essa naquele momento é que, por definição, as rodadas de venture capital, elas são estagiadas. E é por isso que, inclusive, elas têm nomes, né? Seed, Series A, Series B, Series C, etc. Então, um ecossistema que é maduro, ele tem normalmente fundos especializados em estágios diferentes. Naquele momento, existia um pouco de oferta de capital para os estágios iniciais. Então, topar fazer um negócio de longo prazo que seria financiado por investidores ao longo do tempo já é um negócio de alto risco. Imagina naquela situação que você só tinha os investidores que investiriam no estágio inicial. Não existia ainda casos de fundos, mesmo gringos, que tivessem investido no Brasil em estágios C, D, E. Era muito raro. Então, era uma grande aposta, né? A Monax mesmo, que estava ali naquele momento fazendo esse apoio às startups em estágio inicial, ela também tinha uma política ali de investimento que acabava sendo muito distribuída, que talvez fizesse uma rodada muito inicial, provavelmente diferente do perfil que ela tem como um mandato ou como expectativa, porque faltavam ali os anjos, faltava o estágio seed, por exemplo. Monax provavelmente teve que participar em rodadas de growth, né, de rodadas mais à frente, porque algumas startups estavam bem, mas não tinham tanto acesso assim a fundos que investem em estágios mais tardios. Então, o início foi definitivamente um momento que era preciso contar com o amadurecimento do mercado no longo prazo. Era tudo muito novo. Eu me lembro que o Viva Real, em 2014, fez uma rodada Series C. Naquele momento, o Viva Real levantou algo como 40 milhões de dólares. A empresa era muito pequena, faturava, enfim, o múltiplo foi de algumas dezenas, aí, o múltiplo de receita. E eu me lembro que de 14 para 15, esse fundo que investiu no Viva Real ligou para a gente para perguntar assim, vocês conhecem um tal de Nubank? Eles estão fazendo uma rodadinha aí, algo como 500 milhões de dólares. A gente acha que está caro. E aí passaram. Enfim, acho que a história está aí para contar, né? Como as coisas avançaram. Mas naquele momento era tudo muito novo. O Nubank estava fazendo o seu Series C ali, alguma coisa do tipo, né? Então, era muito pouco maduro o mercado. Hoje, acho que certamente está muito mais evoluído, mas ainda existem os gaps ali de fundos e de oportunidades. Acho que até antes disso, né? Danilo com seu DataZap. Como que foi financiado o DataZap? No nosso caso foi 100% Zap. Né? Então acabou sendo um funding corporate. Totalmente. Né? Hoje, possivelmente, e quando foi isso? 2009? 2015, quando vocês lançaram. Deve ter tido ali um namoro inicial. Uns 3 anos de namoro, né? O índice FIPZAP, o surgimento do índice FIPZAP iniciou as conversas da fundação da DataZap. Legal. 2011, por aí. Legal. Acho que hoje a gente já conseguiria ver muito mais fundos que teriam interesse no mercado, no modelo, no momento, etc., né? Que poderia ser um caminho diferente. Então, quando a gente pega a Nomad, o momento de hoje, a gente tem um mercado muito mais evoluído. Talvez a existência acho que a principal transformação no
nesse perfil de distribuição de investidores, acho que ela aconteceu principalmente nos estágios iniciais. Depois de alguns casos de sucesso, também N evoluções na indústria, a gente começou a ver a existência de fundos focados no estágio inicial, normalmente anjos ou fundos de seed, ainda a maioria não liderados por empreendedores que fizeram saídas, empreendedores de tecnologia, quero dizer, a maioria ainda por pessoas ou instituições que veem a oportunidade, mas que não necessariamente são empreendedores que tiveram sua saída. Isso já há alguns anos a gente tem visto. E com o tempo acontece algo que a gente já vê no Vale, que é a existência de empreendedores e executivos que participaram de startups que, por diversos motivos, entendem que faz sentido investir em outras startups como anjo, seja como grupos de anjo ou individualmente. Para give back, porque entende que tem oportunidade, porque consegue medir o risco, porque para se manter conectado, tem diversos motivos. Então, hoje, a gente já começa a ver mais esse tipo de perfil de investidor que alimenta. São vasos comunicantes aqui, né, que vão jogando, eu diria, diminuindo as dificuldades que os empreendedores têm para conseguir lançar os seus negócios. Os estágios mais de late stage, é natural que perfil de evolução de startup, tem um topo de funil que é um monte de startup pequena, aquelas que vão chegando ali, né, em estágios super avançados, são menos startups. Então é natural que existam menos oportunidades nos estágios mais avançados. Ao mesmo tempo, a necessidade de capital tende a ser muito maior. Então, sim, existem alguns fundos que começaram no Brasil, que já estão há algum tempo, talvez tenham mudado um pouco o perfil, fundos que talvez eram focados em private equity e começaram a atuar mais nesse perfil de empresa. Existem alguns fundos de fora que vieram e que até se mantiveram mais ativos, mas talvez, especialmente nos últimos 2 anos, 22 e 23, a gente viu aquele perfil do capital turista que vem e volta, né? Com o medo, com a questão global, juros nos Estados Unidos, enfim, as N condições aí que mudaram. Então, teve um pouco de retração. Ainda assim, quando a gente compara 15 anos atrás a hoje, certamente um ecossistema muito mais maduro, com muita validação, com diferentes condições que facilitam. E aí os subsetores também, né? Muito mais propícios, regulação em certos setores favorável, talentos mais predispostos a se juntar a essas empresas. Então já não é um grande risco, uma grande aposta do ponto de vista de carreira, já se torna uma oportunidade. Então, contexto diferente, muito mais oportunidade para empresas de tecnologia. E também a gente vai construindo essas forças que, né, gera o flywheel ali. Todos esses fatores eles tendem a contribuir. Natural que no Brasil a gente sabe que tem oscilações, né? Então, não ter é estranho. Então, temos momentos, mas muito mais maduro, muito mais favorável. Legal. Eu queria entrar agora num segundo bloco que a gente vai falar mais sobre a Nomad. E se você puder contar como é que foram os desafios, né, de lançamento, quais eram os produtos, as apostas. Acho que até tem uma história interessante que pouca gente sabe sobre o nome, os possíveis nomes, né, da empresa no começo. Eu queria começar por aí e a gente entra nesse segundo bloco aqui, falar um pouco mais sobre especificamente essa primeira parte aí de Nomad, e depois a gente vai um pouquinho mais para os dias atuais aqui para focar em investimentos. Legal. Acho que como parte dos fundadores ali já tinha essa experiência, esse DNA de startup, de construir negócios do zero, criar categorias, escalar times, tem alguns princípios aí de gestão e de construção que são relevantes. E um deles, que a gente acreditava e sabe da relevância, é
ser o mais focado possível no início para conseguir ganhar tração, validar e depois escalar, né? Esse é um modelo, não é? Que é o único e é teórico, no fim das contas. Existem outras empresas que colocam um grande capital, constroem uma plataforma muito mais ampla e faz a aposta e dá certo. Então, é um modelo. E aí, no nosso modelo, então, a gente tinha essa crença de tentar começar com um produto mais focado, funciona, valida, e aí depois a gente expande. Você comentou do nome. O propósito da Nomad, desde o início, ele sempre foi muito claro e ele não mudou. A visão de longo prazo, ela sempre foi muito fiel a de hoje, é muito fiel à que a gente tinha lá no início. Que era baseada numa crença de que, em algum momento, o brasileiro vai ter um comportamento mais parecido com aquele que a gente vê ao redor do mundo, em relação à gestão dos seus ativos financeiros, que é diversificar, especialmente em mercados emergentes, buscar diversificar através de colocar parte desses ativos em uma moeda forte. Então, a gente sabe que o Brasil tem uma questão de viés muito maior do que a grande maioria dos países. O brasileiro tem o costume de deixar grande parte do seu patrimônio em moeda local. E aí, são movimentos que vêm normalmente geracionais. Nossa grande crença é que, em algum momento, o brasileiro vai colocar parte de seu patrimônio em moeda forte. Quando isso acontecer, e a gente tem condições que precisam estar disponíveis para que isso aconteça. Sejam regulatórias, sejam crises, tecnologia, a gente precisa de movimentos. E com a grande aposta, porque a gente não sabe exatamente quando vai acontecer, mas a gente tinha essa grande crença. Em algum momento, o brasileiro vai mandar dinheiro para fora e a pergunta é, para onde é que esse dinheiro vai? Pode ser que vá para as grandes instituições tradicionais de muitas décadas, os Itaús, Bradescos e afins. Pode ser que vá por instituições que surgiram há menos décadas, mas que construíram ali uma categoria ao redor de gestão do patrimônio, XPs, BTGs e afins. Ou pode ser que venha alguém novo. E a nossa aposta é possível construir uma nova instituição que tenha a reputação necessária para capturar um pedaço do patrimônio desse brasileiro quando ele mandar lá para fora. Será que faz sentido criar uma instituição por brasileiros, para brasileiros, que tem um foco em gerir esse patrimônio e apoiar em todas as demandas, todos os produtos e serviços associados ao que não for doméstico? Essa era a grande aposta. E essa aposta, ela tinha um nome. Era um nome Altinvest. O nome da Nomad, antes da gente lançar a Nomad, era Altinvest. Os pitches iniciais, os materiais de comunicação, eram outros. Por diferentes motivos. Um deles, eu comentei, essa abordagem pragmática de entrar com um produto mais específico para depois expandir. 2009 para 20 ali, até o Patrick, junto com outros, né, outros cofundadores, quando estava no mundo das ideias, essa visão muito estabelecida, a gente imaginava que no longo prazo só iria ser sustentável se a gente tivesse esse portfólio estendido de produtos. Esse portfólio estendido de produtos, não só ao redor de investimentos, mas da categoria que a gente chama de banking, conta, cartão, seguros, crédito e afins, e outros produtos e serviços, teria que ser necessário. Afinal, se a gente cuida do patrimônio desse cliente, faz sentido quando ele for para fora e precisar comprar um imóvel em Miami, vai financiar, possivelmente a gente tem a relação e a principalidade em tudo ao redor de finanças não domésticas. Então, faz sentido, por onde a gente começa, a gente entendeu que fazia sentido começar por produto de banking, porque tem uma dor maior, muito clara, quando alguém viaja para fora. Eu acho que não precisamos explicar muito, tem um custo muito alto, uma experiência que normalmente tem fricção,
um grande desconforto das pessoas nesse momento, se eu viajo, como que faz. Então, vamos começar por ali. E então, o auto-invest parecia que não ia fazer sentido nem para começar. Então, a gente fez, né, um processo de rebranding, estuda, dá alguns passos para trás e decide rever nome, posicionamento, etc. Vem o nome, a marca, toda a comunicação, todos os princípios aqui viram Nômade. Parece que ele atende a essa ambição maior. Quando a gente foi lançar, produto super complexo. A gente poderia ter pensado em lançar um produto meio cartão pré-pago. Existiam os modelos antigos, né, é um nome comum, meio marca que todo mundo fala, né, do Visa Travel Money, que foi uma categoria que existiu. A gente poderia usar um cartão pré-pago, alguma coisa do tipo. Mas desde o início, essa ambição de ter um porto seguro, onde o brasileiro pode deixar esse seu patrimônio, fez com que esse produto mínimo que a gente fosse lançar fosse, no centro dele, uma conta. Uma conta americana, garantida, né, um parceiro que fosse segurado nos Estados Unidos, para transmitir já e ajudar a construir essa confiança. E aí esse produto mínimo ele já foi mais complexo do que outras indústrias, ou mesmo no mercado financeiro. Esse produto mínimo ele era essa conta americana, um cartão de débito, existem outros tipos ali que poderiam ser mais simples, a gente queria um cartão de débito, que já iria ser um produto de longo prazo, americano emitido dessa conta, e um produto para você poder alimentar essa conta. Você poderia usar o seu banco, ou você poderia usar a Nômade para fazer essa transferência. Então a ideia é que fosse, desde o início, essa experiência simples e a melhor possível. Construir isso foi super desafiador, a gente lida com parceiros e reguladores, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. A complexidade dessa dimensão transfronteiriça dispara alertas em reguladores em relação a vários fatores, lavagem de dinheiro é um deles. Então, demorou mais do que a gente imaginou, ganhar conforto de todos esses parceiros, legal opinion, estabelecer nosso time de compliance, centralizar todo esse processo para fazer o entendimento de todos os clientes e, por fim, construir. Levou mais tempo que imaginado. A gente lançou isso em novembro de 20. Então, em novembro de 20 foi esse primeiro produto. Novembro de 20, pandemia estabelecida, sem muita clareza de quando é que as fronteiras iam se abrir. A gente tinha uma confiança muito grande que na abertura esse produto vai estar muito bom. A gente vai ter um produto adequado, a gente vai conseguir levar o produto ao mercado. Ao mesmo tempo, a gente ainda era uma startup, não tinha muito capital, não poderia fazer uma aposta tão longa assim de quando é que isso vai acontecer, senão a gente quebraria. Então, como forma até de criar um certo hedge, a gente começou a explorar outras oportunidades. Aquela visão de longo prazo, de ter todos esses produtos e serviços, que seria mais longo prazo, a gente decidiu antecipar algumas dessas coisas. O primeiro produto de investimento que a gente lançou foi ainda em 2021. A gente tinha uma licença de Investment Advisor nos Estados Unidos, construiu uma primeira plataforma junto com um parceiro nos Estados Unidos, lançou uma carteira gerenciada, Robo-Advisor, etc. Então, a gente foi lançando alguns outros produtos e serviços em paralelo, servindo outras categorias, até para tentar achar outros ângulos possíveis. Um deles foi brasileiros que, com a pandemia, se abriram para o mundo para o trabalho remoto, por exemplo. A Nômade era uma conta americana, desde o início, fazia sentido a gente oferecer um super benefício para esse brasileiro que recebia seu salário lá fora. Não tinha uma alternativa muito fácil, vamos explorar esse público. Começamos por ali. Na época, começaram a surgir oportunidades de e-commerce. Pandemia, o mundo se abriu para o e-commerce. Não posso sair de casa, vou comprar. E o e-commerce é sem fronteiras, então tem e-commerces globais. Hoje é muito popular Shein. Na época, ninguém conhecia. Hoje, Alibaba, super popular. Na época, ainda super incipiente essa presença para brasileiros. No início, os gateways de pagamento eram todos não domésticos ali o serviço, né? Então, o pagar num desses sites era pagar com cartão brasileiro lá fora, tinha mais impostos, tinha spread, ficava super caro. A Nômade, uma conta americana, faria mais barato. Natural que, com o tempo, eles vão tropicalizando essas soluções, vão surgindo outros serviços. Então, a gente começou a explorar isso também. E assim por diante. Então, a gente vamos investir, construir mais produtos. Primeiro ano, 2021, foi um ano de fronteiras fechadas.
grande parte desse período a gente era proibido de ir para vários países, grande maioria dos países na Europa, França, etc. Não podia ir brasileiro. Nos Estados Unidos tinha quarentena de 15 dias. Então, o primeiro ano foi um ano sofrido. 2022 foi um ano da validação. Então, 2022, com as fronteiras abertas, o produto mesmo de banking, que a gente fala, evoluiu bastante. No início era só um cartão virtual que a gente lançou. Antes das fronteiras abrirem, lançamos um cartão físico. No início ele só passava nos Estados Unidos. Poucos meses depois, antes das fronteiras abrirem, começamos a expandir para a Europa e afins. No início a remessa era só do Brasil para os Estados Unidos. Você não conseguia nem trazer de volta. Começamos a também explorar as outras funcionalidades desses produtos. 2022 teve essa validação. 2023 foi o ano de alguma forma, tomar um cuidado com a explosão dos custos, porque a gente vai para o mercado, por vezes de forma ineficiente, com mais custos, alavancando parceiros externos. Então, 2022, um super crescimento, a gente falou assim, eita, o crescimento está aí, 2023 a gente vai crescer muito ainda. Por outro lado, esse crescimento, se ele não for eficiente, a gente explode a empresa de novo. Então, teve uma virada final de 22 e início de 23 para esse foco ali em eficiência e, enfim, viramos o perfil de margem da empresa. E, como eu estou comentando desde o início, a gente não fez só uma coisa, a gente acabou fazendo em paralelo alguns esforços. E aí, então, trouxe vários assuntos aqui em relação ao nome, os produtos que a gente lançou, muito fiel ao posicionamento de longo prazo, a virada de 2023 para 2024, já foi um planejamento que levava em consideração que seria um ano de uma priorização da evolução desse nosso posicionamento. Muita gente conhece a Nomad, sim, pela conta, por produtos internacionais que a gente usa quando viaja, mas a gente já tem muita gente na Nomad que conhece de forma bastante orgânica, porque a gente fala pouco, se posiciona pouco, se posicionava com outros produtos. E aí a virada de 23 para 24 vem com um grande direcionamento. Vamos sim expandir esse posicionamento e nos aproximar mais dessa visão maior de estar muito posicionado para ajudar esses brasileiros nesse movimento de mandar o dinheiro para fora. E agora, em 2023 para 2024, diferente de lá 2020, a gente já não tem que vencer o ceticismo de quem não acreditava que isso ia acontecer. Acho que todo dia está todo mundo falando a respeito. A gente abre uma capa de jornal, um artigo numa revista relevante, né? A gente está vendo o quanto isso já é uma realidade. Então, como é que a gente vai se posicionar, distribuir aquilo que a gente tem, construir internamente os produtos e serviços para a gente apoiar o brasileiro nessa jornada. Então, estamos neste momento, né? 2024 é esse ano de avançar nesse sentido. Muito legal. Acho que quando a gente ouve a história da Nomad, tem dois conceitos assim que são muito centrais, né? Um é a história da gente se posicionar como focado, especializado, dedicado. E o dois são as oportunidades de dar acesso ao mundo, né? A economia global, os principais mercados. Acho que a gente vai explorar um pouco mais isso, mas eu queria dar uma última olhada na história da Nomad, no seguinte sentido: a Nomad é uma fintech, né? Então, ao ouvir a sua trajetória, Lucas, a gente fala assim, bom, você é um cara que fez parte da evolução do tech no Brasil. O lado FIM também passou por uma evolução bem grande nos últimos 10, 15, 20 anos. Década de 90 era só investir em poupança e um pouquinho no começo da década de 90 ainda tinha a inflação toda. No século XXI a gente vê, né, o surgimento das plataformas abertas de investimento, a gente vê, né, o Nubank revolucionando aí o mercado de cartões, e aí até muito pouco, até a pandemia era tudo Brasil. Bom, minha pergunta aqui é assim, como é que você vê a relação entre o FIM e o tech, né, na composição de uma empresa como a Nomad? Né? É uma coisa que se junta naturalmente, tem fricções, tipo de profissional, ambiente regulatório? É um grande desafio, né? A construção, eu citei aqui um pouco dos fundadores, temos as pessoas que vieram do mundo tech,
gente tem o pessoal também que veio do mundo FIM, né? Enfim, executivos experientes, que fizeram gestão de bilhões de ativos de brasileiros. Hein? Então, esse time ele é mais amplo. O equilíbrio é super complexo. Quando a gente vai construir um negócio que é novo, a gente precisa se desprender das soluções existentes e aí é por isso que essa perna tech faz sentido. Ao mesmo tempo, a expertise da indústria, questão regulatória, ela é crítica. E sem isso, nenhum parceiro trabalha com a gente. Então, desde o início tem esse desafio, né, de construir um negócio que é novo. A Nomad foi a primeira empresa a lançar uma conta americana, digital, gratuita, para um brasileiro não residente nos Estados Unidos. Não existia. Foi a primeira a lançar. Se a gente pega a quantidade de contas, independente de serem digitais, modelo Nomad, né, que normalmente são associadas, para brasileiros não residentes, normalmente é cliente private, era super limitado. Né? Hoje a Nomad tem entre 1 e 2 milhões de clientes, com contas abertas, com cartões emitidos, tudo isso nos Estados Unidos. É um outro patamar. E aí a gente sabe que surgiram as outras contas. Mas imagina, chegar ali e discutir com parceiros, bancos, lá e no Brasil, câmbio, reguladores, e falar, então, a gente é uma fintech. Por que nenhuma das outras grandes instituições fizeram isso antes? Por que vocês conseguem? Teve um movimento na indústria muito grande, surgiram diversos fornecedores que a gente chama de ID Tech, né, associados à construção de validação de perfil de cliente, internacional. Então, muita tecnologia que só surgiu e foi acelerada durante a pandemia, inclusive. Isso foi um catalisador para N soluções que vieram ao mercado. Mas a validação dessas ideias que, por vezes, eram muito idealistas por parte de quem vem de tech, ela vinha com o lado fim, né? Vinha que a gente precisa desse equilíbrio. A construção da Nomad, de qualquer startup que acelera, ela sempre... Qualquer startup que cresce super rápido tem um equilíbrio entre desenvolvimento das pessoas de dentro de casa e pessoas que vêm de fora. Né? Acho que vocês dois são bons exemplos do lado fim que se juntou à Nomad. E que foi ao longo de um período. Caio, final de 21. Então, estava comentando aqui, 21, a Nomad fazia muito pouco. Né? O mercado ainda estava fechado. 2021 o mercado estava fechado. Quando veio a abertura, assim, não, agora... E aí é uma mistura, né, de oportunidade, veio mais captação no meio de 21. Então, a gente vai construindo e fortalecendo a base. No final de 2021, a gente fez um certo upgrade assim, na estrutura da Nomad. General Counsel, Bank of America, né? Era General Counsel, Bank of America, veio para tocar Legal Compliance Nomad. CFO, carreira em UBS e PINCO, nos Estados Unidos. Vocês dois, também com experiência. E assim por diante. Né? A gente começou a trazer essas experiências. E hoje a Nomad tem quase 500 colaboradores. Né? Um time bem forte, bem robusto. E o grande aprendizado foi antes de lançar. Né? Foi antes de lançar. Como investidor anjo é engraçado, quando a gente conversa com fundadores, fintechs, sobre... Me conta aí qual que é a sua abordagem para temas de compliance e regulação. 100 de 100, vamos dizer, número 1 a prioridade dentro do meu negócio. Por mais que, por vezes, não faça, né, não seja da experiência, não tenha nenhuma pessoa dedicada. Aliás, se for um fundador solo, o que acontece por muito, é pouco provável que tenha esse background. E a gente aprendeu isso antes de lançar, porque para construir o produto, a gente não conseguiria se não tivesse um monte de
de evidência da importância do tema, dos controles, antes mesmo de lançar, de risk assessment, né, de compliance e afins, a gente não conseguiria. Então a gente já teve que trazer, seja legal opinion do Brasil, dos Estados Unidos, das maiores instituições e escritórios, os mais relevantes que trabalham no Brasil e lá fora, com as grandes fintechs. Acho que todo mundo sabe quem são esses, tanto aqui quanto lá, e a gente fez essa aposta. A Nomad levantou 2,5 dos founders de dólar, e aí 5 de dólar da Monax como um seed ainda em 2020, 7 milhões e meio de dólares, sem lançar o produto. Ao longo de 21 a gente começou a fazer uma outra captação, fez uma rodada de Series A, a gente trouxe 20 de dólar. Ou seja, quase 30 de dólar com uma receita de zero. Então, sim, a gente investiu muito desde o início. E, ao mesmo tempo, a gente fez concessões. Enquanto em 2021 estava tendo ainda um grande boom ao redor do que foi cripto, blockchain, stablecoins, que tem diversas aplicações diferentes, por vezes a gente era questionado, vocês não vão surfar a onda de cripto? Não é consistente com o nosso posicionamento. A gente é aqui old school, dólarzão. É o dólar no fim. O lastro está aqui, ó, dólar. Não, mas stablecoin, o lastro dela no fim é dólar, né? E por vezes os nossos parceiros até se arriscaram um pouco nessa seara. Assim, cara, não conversa com a gente está aqui falando de proteção, a gente está falando de estabilidade, risco a gente já tem no Brasil. Então vamos por esse caminho. E aí, essas decisões foram certeiras e ajudaram a construir essa reputação que a Nomad tem. Então, essa combinação do tech, que por vezes é provocador, vamos fazer algo diferente, nem sabe o porquê que existe uma restrição, ela é combinada com o lado fim, com a experiência, com a solidez, e isso é constante. A gente mantém esse equilíbrio dentro da Nomad. Eu queria aproveitar para fazer uma intersecção entre essa história da Nomad de lançamento com o que está acontecendo no mercado de investimentos, né? Se a gente olhar para o mercado brasileiro, quase 5 tri de reais, né, investidos entre os diferentes segmentos, varejo, alta renda, private banking. Eu acho que o private banking, e eu me lembro disso, meu primeiro emprego era num family office e 80% do patrimônio financeiro da família já estava no exterior investido em treasury. Mas quando a gente olha para os outros segmentos, a realidade é bem diferente, né? A gente, pelos dados que tem disponíveis, mais ou menos aí 99% do patrimônio, né, dos segmentos de varejo e alta renda ainda estão investidos aqui no Brasil. Queria que você comentasse um pouco sobre a expectativa de um movimento mais amplo do mercado. No passado, o brasileiro que queria ter acesso no exterior, né, tinha que fazer isso basicamente via um fundo cambial, por exemplo, ou tinham aquelas famílias que, né, guardavam dólares de fato embaixo do colchão e tal. Qual que é a expectativa de movimento do mercado? Como que você vê esses próximos poucos anos e se a gente está, de fato, aí num momento meio de revolução ali para essa, vamos dizer, democratização, né, para o acesso que antes não existia, não nessa forma digital, não com essa facilidade que tem, né? Acho que está acontecendo, né? O ceticismo não existe mais, as fases de lançamento de novos produtos, sejam categorias ou soluções que eram mais nichadas, essa democratização, como você fala, ela está aí. Acho que a Nomad, quando a gente lançou essa proposta de ser uma conta de banco sem tarifas, a gente conseguiu validar alguns pontos interessantes, e um deles foi a interseção que existe entre o mundo de banking e o mundo de investimentos. E o que foi isso? Você comentou, né, dos produtos. Uma conta em dólares, que não tem nenhuma tarifa para abertura ou manutenção, que é um produto de banco, ela faz, às vezes, de um fundo cambial que os clientes brasileiros têm acesso hoje, seja no seu grande banco ou em outras instituições que distribuem esse tipo de produto.
mas no nosso caso, sem a taxa de administração. E a gente tem um público que já descobriu isso e faz o uso dessa conta de banco com um propósito de proteger seu patrimônio. Isso já existe. E aí, o simples fato deste produto estar disponível para qualquer brasileiro já é um produto que democratiza para outros perfis de brasileiros, diferente do segmento private, que historicamente teve acesso. Então, isso já está acontecendo. Eu comentei, a gente tem entre 1 e 2 milhões ali de contas, né? E essa taxa tem crescido, e a gente viu o quanto a concorrência tem feito. Acho que difícil medir. Acho que o Danilo fala um ponto interessante, que é difícil medir o tamanho de mercado, potencial, mas anedoticamente, ver que hoje não tem provavelmente nenhum banco que ou não lançou ou que não está desenvolvendo uma solução como essa, para você investir nisso significa que já perceberam que tem algo aí. E o perceberam que tem algo aí não é no segmento private que tem acesso, é nos outros. E você consegue medir o impacto que isso tem, dado o comportamento desses clientes. Fluxo de dinheiro, para onde vai, né? Tá todo mundo vendo o que está acontecendo. Então, assim, abriu-se uma janela. E o produto de banking que a gente lançou, que como eu comentei, é uma conta de banco, garantida, né, por um parceiro, um banco nos Estados Unidos faz a custódia, esse banco membro do FDIC com o seguro. Esse produto é um produto que faz às vezes mas ao mesmo tempo a gente tem também a plataforma de investimentos com N outros produtos, e a gente está naturalmente constantemente avançando, explorando e lançando mais produtos para atender a uma gama maior aí de interesses. Então, acho que desviei um pouco aqui, né, do seu ponto, evolução dos produtos, se vai acontecer, parece que está acontecendo, né? E aí a gente tem hipóteses de montantes, cadência, penetração na base dos clientes. Danilo comentou aqui há pouco também, acho que sobre a penetração. Você falou sobre a família do Family Office que mantinha, né, um percentual alto. Existem aí, acho que se pega os 5 brasileiros com maior patrimônio, né, no Brasil, concentração grande lá fora, também moram lá fora, mas enfim, alguns deles. Mas aquilo que era antes ofertado para um perfil específico, para pouquíssimas pessoas, né? A gente não está falando de milhões. A gente está falando de centenas, milhares, né? Super restrito. E agora, com mais escala, mais volume, também é possível construir produtos mais adequados, com diferentes perfis de liquidação, com diferentes montantes mínimos para serem investidos, com integração com produtos de banking, que é o nosso caso, que quem tem acesso a produtos de private sabe como é difícil, não só o produto, mas possivelmente a gestão, né, os serviços prestados para esses clientes de perfil private, por vezes distribuído entre Brasil, Estados Unidos e outras jurisdições, os conflitos que existem. Então, a plataforma como um todo, ela, né, quando a gente pensa no caso da Noma, a gente está abordando, assim, olha, mais uma vez, tudo lá para fora a gente tem, né? Assim que a gente está construindo esse negócio. E aí, qual é o potencial disso, né? Você falou dos 5 trilhões de patrimônio que estão aqui. Acho que faz sentido pensar que 20% é uma tendência esperada, né? Olhando outros países ao redor do mundo. E aí depende muito de risco, depende de questão política, depende de diversos fatores domésticos e internacionais, né, que vão ser fatores
que de fato vão impactar no comportamento desse fluxo. Países com maior risco, possivelmente a gente vai começar a ver um maior interesse, ao mesmo tempo começa a ter regulação e controles, então tem dúvida do que vai acontecer. Mas não há dúvida que trilhão é a ordem de grandeza que em alguns anos, trilhão de reais, é o que a gente deve esperar vendo lá fora. Talvez seja essa a minha, mas eu até perguntaria para o Danilo, que certamente vai ter mais acho que riqueza aqui para contribuir também. Eu acho que, assim, né, um comentário complementando, eu estava falando da evolução do mercado financeiro, né? Quando você vai ver no Brasil, quando você vai ver a evolução do mercado financeiro no Brasil, no fundo a gente vai se aproximando, né, do que acontece nos principais mercados, olhando para o investidor mesmo, investidor classe média alta e tal. E aí, hoje, quando você analisa, faz essa comparação, acho que, assim, ter acesso a mercados globais é uma das grandes diferenças entre o investidor brasileiro e o investidor em outros países, né? Então, assim, quando você começa a examinar essa questão, você vê que não tem motivo o brasileiro não colocar uma parte relevante do seu portfólio lá fora. O relevante é 5, 10, 15, 20, 80%, vai depender muito das circunstâncias particulares, mas acho que o relevante é uma afirmação bem geral. E aí, quando a gente começa a fazer uns exercícios, basta ver o seguinte: quem tem acesso, né, aos mercados globais, coloca uma parte relevante. Seja os brasileiros, que têm acesso à estrutura private, os family offices da vida, seja os grandes fundos globais. Um grande fundo global que o planeta é o seu mercado, ele põe onde ele quer. 30 países, 35 países. Né? Então, você diversifica. Um pedacinho menor vem para emerging markets, e o Brasil é só um país dentro dos emerging markets. Então, acho que não tem muita discussão nisso. Né? Tem um fenômeno que, né, o Lucas mencionou, que a gente conhece, né, Caio, que é o fenômeno do viés doméstico, do home bias. Isso não é um fenômeno só brasileiro, é um fenômeno global. Você tem mais conforto em investir na sua economia local, porque você conhece melhor aquela realidade, mas isso, de forma alguma, implica em 100% do seu portfólio ali. Né? Acho que essa é algo que vai mudar, já está mudando e deve acontecer rápido, porque o acesso já está aí, né? E acho que a Nomad é uma grande protagonista nesse novo cenário. E aí eu acho que vale explorar um pouco, Lucas, a questão da especialização, do foco, né? Então é isso, todos os incumbentes, né, estão interessados ou já botaram um pezinho nessa história, mas eles fazem muita coisa diferente. Isso é só mais numa prateleira aí gigante de serviços e produtos. A gente não, a gente é focado. Como é que isso faz a diferença? Ótimo ponto, né? Quando eu comecei falando da nossa abordagem a construir um negócio de uma forma pragmática, de focar para ganhar validação e depois investir em escalar, acho que por trás disso está um princípio de entender que esse foco traz alguns pontos. O primeiro deles é um conhecimento maior, né? Então, talvez muito técnico, mas a forma como a gente constrói essa conta, plugando com um cartão, com uma bandeira e afins, né? A bandeira lá, a gente negocia com a bandeira nos Estados Unidos, a gente não negocia com a bandeira no Brasil. Então, as dinâmicas, as pessoas, as condições, é lá. O banco é lá, né? Os processadores são lá. A empresa que imprime o cartão é lá. Por vezes, nem opera no Brasil. Então, isso do lado de banking. Do lado de investimento, a gente não está falando dos produtos que existem aqui. A gente está falando de produtos lá. Então, esse foco nos permite estar como time executivo, como tomadores de decisão, muito bem informados, né, e diretamente conectados ao que está mudando, evoluindo diretamente. Acho que esse é um primeiro ponto. A gente está junto, pensando a respeito disso, exclusivamente disso. Aí um segundo ponto é o fato dessa dedicação exclusiva faz com que a gente tenda a ter uma resposta ao mercado mais rápida. Né? Se, por exemplo, surgir uma nova tecnologia, um novo produto, é de se esperar que o fato de
estarmos absolutamente focados nesse ambiente que a gente consiga reagir de forma mais rápida, trazer ao mercado, né, antes. Isso quer dizer que concorrentes, grandes bancos e afins não podem fazer? Claro que não, certamente fazem. Fazem, mas tende a ter uma resposta deslocada. Né? As contas que todo mundo lançou vieram de forma deslocada. Elas não foram exatamente a conta que a Nomad lançou lá em 2020. Mas certamente a Nomad vem evoluindo, já investindo em evoluções desse produto que são, às vezes, incrementais, às vezes evoluções um pouco mais complexas. Algumas já foram lançadas, outras que estão por vir. A gente entende que sustém a diferenciação do produto que a Nomad traz. Então, acho que tem um primeiro ponto, acho que o conhecimento. 2, essa execução para trazer para o mercado, né, um produto de forma mais com tempo, com timing melhor. Isso faz com que a gente acredite que tenha essa oportunidade de trazer os melhores produtos de forma mais rápida. E entendo que o terceiro ponto disso é não ter apego, e apego é uma palavra que eu acho que ela não representa bem, mas não ter travas em relação ao legado. Sejam travas impostas por conflitos de interesse. A gente sabe que produtos de investimento conflitam com produtos locais. Né? Então, a gente não tem nenhuma receita de produtos de investimento domésticos que a gente precisa proteger para prestar contas para o investidor que quer ver o que aconteceu nesse último trimestre. A gente não tem essa receita. A gente não tem uma BU do lado que vai conflitar com o head da nova BU, que foca em oferecer esse produto de conta, que claramente tem uma meta. Né? Eu espero que esse cliente gaste nesse cartão aqui, mas se você vai gastar nesse novo cartão em dólar, provavelmente você vai gastar menos naquele cartão brasileiro em real. Tem um conflito. A gente não tem esses conflitos. Então, essa conexão ao legado tem esse desafio da gestão. E tem o desafio da gestão do legado, não desse ponto de vista de negócio e produtos e afins, mas de um ponto de vista de tecnologia. Os sistemas são sempre complexos. É natural que a Nomad esteja criando o legado do futuro. Então é natural que os grandes bancos tenham que trabalhar com os sistemas e as conexões aos diferentes provedores com os quais eles trabalham e vêm trabalhando há décadas. Então, esse desprendimento dessa âncora faz com que a Nomad possa operar com foco nos melhores interesses, com a melhor agilidade para atender o serviço, para atender as demandas dos clientes que têm interesse em acessar o produto lá fora. Então, acho que tem esses 3 pontos, a gente tem desdobramentos, eu acho que explicam grande parte do nosso entendimento que esse foco nos dá alguns benefícios, a gente pensa em atender o cliente. O papo tá bom, mas estamos chegando aqui no final. Antes de fazer um encerramento, eu queria fazer uma última pergunta. A gente começou a botar bastante energia, recurso na plataforma de investimentos há alguns meses atrás. A gente, quando soma, né, os ativos dos nossos clientes, tá aí em torno de 3 bilhões de reais em ativos, né, diversificados entre depósitos, investimentos, né, em fundos de renda fixa, pessoal que está investindo na bolsa também. E a gente está falando, né, de um potencial de mercado nos próximos anos na casa aí do 1 trilhão de reais, né? Quanto que você acha que esses 3 bi já são um validador de que a gente está ali no caminho certo, né? O quanto que isso representa de confiança mesmo das pessoas que estão, né, depositando esses recursos e o patrimônio com a gente? E qual que é a expectativa aí para os próximos anos, né? Você acha que o mercado é um mercado que ele é um único player, a gente vai participar desse mercado? Como que você vê esse mercado evoluindo para esses, né, próximos anos e essa casa de 1 trilhão de reais sendo, né, convertidos dos reais aqui no Brasil para investimentos no exterior? Acho que a primeira coisa é que 1 milhão de cliente
em trajetória de crescimento acelerada e com satisfação entre as mais altas, se não a mais alta da indústria, é validação de qualquer coisa, né? Então, a gente tem uma tranquilidade em relação à validação do produto. Acho que isso foi confirmado interno e externamente, seja por pesquisas e afins, mas também em outros fatores, como uma última captação que a gente fez no segundo semestre do ano passado, mais de 60 milhões de dólares. Então, acho que tudo isso nos deixa muito tranquilos em relação a existe uma oportunidade, a Nomad tem um produto que já é validado, né? E a gente consegue ver esses indicadores, questões de eficiência. Então, tudo isso nos deixa muito confortáveis em relação a isso. Acho que a evolução de como isso vai vir ao longo dos próximos anos, ela certamente não vai ser tranquila, vai ser meio caótica. E por que eu digo isso? Porque a gente já está vendo a movimentação dos diferentes players da indústria. A gente já está vendo movimentos de subsídio a certos produtos, movimentos de travar clientes para que eles não consigam ter acesso a outros players. A gente já está vendo isso acontecer. Então vai ser natural que seja um movimento difícil, complexo, e cliente que não vai ter acesso, vai descobrir depois, etc. Mas, ao mesmo tempo, acho que é justamente esse caos é o catalisador da aceleração. É justamente isso que cria um novo patamar, um novo contexto. Então, o que a gente entende é que, muito rapidamente, a gente não está falando de décadas agora, a gente está falando de anos, esse dinheiro vai mudar para lá. Então, e a Nomad, uma mistura de diferentes fatores, tomou partido aí dessa dor, sofreu, acho que por uns 2 anos ali, explorando a viabilidade desse produto, num mercado fechado ainda na pandemia, né? Colocando o capital próprio por vezes ali, mas se posicionou, entendo que no momento certo. Quando a gente olha esse número de clientes que eu falei, é uma dessas evidências. Quando a gente olha faturamento, a gente está num padrão de empresas que faturam centenas de milhões por ano, que foi o que a gente faturou ano passado, em 3 anos de operação, sendo que foi um ano muito morto. Acho que, olhando normalmente ao que a gente faz, a história se repete, a gente valida exemplos anteriores, e esses são os fatores que nos levam a crer que a onda vindo, estamos posicionados, validação interna, validação externa, vamos estar juntos aqui. A Nomad é o único player brasileiro, independente, que hoje atua com expressão nesse mercado. Então, a gente entende que os conflitos que existem dentro das outras instituições são nulos aqui, e aí a gente está pronto para servir e apoiar a evolução dessa indústria. Então, acho que é um caminho natural, está acontecendo, e estamos confiantes que vai ser uma boa oportunidade. E quando acontece isso, né, normalmente os primeiros que vêm, eles fazem, clientes eu digo, né, exploram, aprendem, contribuem para o desenvolvimento do produto, e a gente faz isso, né, acho que é parte também do nosso DNA, pegar cliente, ouvir, entender e construir muito alinhado com o que esperam os clientes, e cada vez mais a gente vai convergindo para construir uma plataforma diferente, diferenciada, em linha com os clientes esperam. Então, poucos anos a gente vai estar olhando para trás, falando, caramba, aconteceu. Acho que há 4 anos, 2020, quando a gente falava, o pessoal era cético, né? Ia da cara dos empreendedores. E hoje, o pessoal olha para trás e fala, eita, tá acontecendo. É o que a gente está falando, né? Daqui a poucos anos, vai olhar para trás e fala assim, aconteceu. Muito bom. Bom, queria agradecer a participação, Lucas, Danilo, muito obrigado. Convidar todos que estão aqui nos ouvindo e nos assistindo a seguir a Nomad nos nossos canais nas redes sociais, tanto os canais da Nomad como
Nomad Invest. E, novamente, reforçar aqui o convite para assistir outros episódios que a gente fez com a BlackRock e com a Hashdex também. Muito obrigado, um abraço. Obrigado, Lucas. Obrigado, Danilo. Grande prazer estar aqui. Obrigado, Lucas. Obrigado, pessoal. Até mais.